Bem, primeiro eu quero registrar a alegria de ter vocês todos aqui a esta hora da noite para debater esse filme, né? E o espaço Itaú Frei Caneca está vivendo uma noite maravilhosa hoje, não sei se vocês viram, mas está tendo a pré-estreia do filme de Chico Buarque, do qual nós assistimos o trailer. Também uma pré-estreia do Se Deus Vier Que Vem Armado, um filme sobre o PCC na vida de alguns adolescentes. E um filme sobre o samba, buscando proximidades entre o samba e o jazz de New Orleans, que é um documentário musical, e o filme do Cavi e do Luciano Vidigal, que recria esse trabalho que Fernando Meirelles começou a fazer em 2000 e lançou, se não me engano, 1º de setembro de 2002. E antes de colocar alguns pontos para a nossa reflexão, eu queria lembrar que há exatos 13, 14 anos, não lembro, minha conta que está ruim, Fernando participou de um debate, não sei se alguns de vocês estavam lá, no Espaço Itaú de Cinema, na época que era a história da cosmética da fome, cosmética da fome contra a estética da fome, aquela polêmica toda que Ivana Bentes e alguns críticos levaram. E eu me lembro que Fernando estava começando naquela época a carreira de diretor de longa-metragem, embora ele já tivesse 2 filmes de longa-metragem feitos antes, mas ali estava na vitrine, o filme estava tendo uma repercussão muito grande, e foi um debate terrível, pavoroso. Fernando saiu de lá tonto, né? Mas passaram-se muitos anos, a experiência chegou, hoje ele está calejado, mas eu acho que o tempo fez justiça à importância do filme, né? Um filme que gerou outro filme, que é o do Cavi e do Vidigal, que nós acabamos de assistir, né? E eu só queria fazer um registro aqui antes de nós começarmos, que na quinta-feira, se não me engano, eu li a crítica da Folha de São Paulo e fiquei muito tocada, porque o filme falava muito de que, a crítica, de que o filme mostraria o ressentimento dos atores que haviam feito o filme, e que Fernando Meirelles e Kátia Lund não teriam sido ouvidos, né? Isso me deixou tão surpresa, porque eu acho que o filme tem uma riqueza temática tão grande, ele levanta tantas questões, que esse aspecto da minha compreensão do filme, hoje é a 5ª vez que eu assisto esse filme, isso é um dado acessório no filme, não é? Acho que as questões mais importantes desse filme é o impacto que ele causou na vida de um grupo de jovens, de crianças e adolescentes negros, que poderiam ter passado pela vida, como passamos muitos de nós, sem que houvesse um acontecimento dessa dimensão, um acontecimento audiovisual na vida deles, né? Muitos estão aí famosos, Seu Jorge, Roberta Rodrigues, Thiago Martins, o próprio Leandro Firmino da Hora, né? O Darlan Cunha e o Douglas Silva, né? E alguns, como a vida é trágica, muitas vezes, né? Com alguns problemas, alguns superados ou não, um talvez esteja morto, a mãe acredita que não, eu acho que é um dos depoimentos mais comoventes do filme, né? E há um depoimento que talvez, do meu ponto de vista, é o que mais me toca, porque ele tem humor e ele tem a importância de dar a volta por cima, que é o depoimento do rapaz que conta, Eduardo BR, não é? O BR, que conta que fez o filme, atuou e tal, levou a galera dele toda para assistir, chegou lá, ele não aparecia, virou um figurante e a galera foi zoando ele de Botafogo, onde teve a pré-estreia, até a favela, né? E depois ele diz, mas eu descobri que quem faz o filme é o diretor, então agora eu quero ser diretor. E muitos deles se prepararam, né? Inclusive na ONG Nós do Cinema, que hoje é a Escola Cinema Nosso, né? Que nasceu do filme Cidade de Deus. Então, hoje, ele depois tem uma sequência com ele, que ele olha, descortina a cidade, o Rio de Janeiro e lá, e ele refletindo sobre o fazer, o criar, quer dizer, ele se tornou não um ator, mas um diretor, alguém que acredita que poderá
contar suas histórias com seu ponto de vista, porque ele sabe que muitas vezes, principalmente o ponto de vista, claro, é o do diretor. Não é? Quantos atores, não é só ele, isso não aconteceu só com ele, aconteceu com Marília Pêra, uma das maiores atrizes desse país. Ela foi fazer um filme com a Ana Carolina chamado Amélia, o filme tinha o nome dela e ela virou uma figurante quase. O papel dela foi reduzido, se não me engano, a uns 3 ou 4 minutos. Ela rompeu com a Ana Carolina, não é? Boicotou o lançamento do filme e tal. Isso com Marília Pêra. Por que que isso não aconteceria com um jovem, ou um adolescente, ou uma criança, que num filme coral, como Cidade de Deus, um filme com 100 atores, sei lá quantos, 200 atores, não sei quantos figurantes, não é? Então, com pequenos papéis, alguns com papéis maiores. O próprio Matheus Nastergalli, que é um dos grandes atores desse país, tem um papel relativamente pequeno no filme, não é? A própria Alice fala, o meu papel também é pequeno, mas me apresentou, serviu de cartão de visita para eu trabalhar com Will Smith, fazer outros filmes nos Estados Unidos, Seu Jorge e tal. Então eu acho que o filme do Cavi, que é o tema do nosso debate, tem tantos temas, ele elabora tantos temas, né? A questão da criação, a questão do ponto de vista, o racismo, se já é difícil para o ator branco, para o ator negro é mais difícil ainda, né? Então, hoje até reli a crítica da Folha, antes de vir para cá, trouxe ela na bolsa, e já não fiquei tão chocado quanto eu fiquei na hora, né? Achei que tinha se dado relevo demais a um aspecto. E aí, na hora, eu fiquei pensando, sabia que Fernando tinha um enorme carinho por esse filme. Fernando cedeu as imagens, o making-off do filme, cedeu por generosidade. É óbvio que, no fundo, ele fica feliz, é claro, de ver o filme dele gerando filme, gerando uma escola de cinema, né? É óbvio. Mas ele podia dizer, não, eu não vou dar nada de graça, eles pagam. Seu Jorge, né? O Cavi me contou que o seu Jorge não cobrou um centavo pela voz dele que está no filme, pela imagem dele que está no filme, não é? Mano Brown, aparece cantando com o seu Jorge, também cedeu de graça, porque isso é uma brodagem blefe, isso é uma família, não é? Então eles se ajudam, vão se ajudando e tal. Então eu acho que o filme Cidade de Deus, do Fernando, com toda a polêmica que causou, e todo o trajeto que ele teve, a chegada a 4 Oscars. Eu fui no ano, em 2000, do júri que escolheu o filme para representar o Brasil no Oscar de filme estrangeiro. E o filme não ficou entre os finalistas, né? Hã? Não, ele foi eleito pelo júri brasileiro, mas não foi finalista do Oscar, né? No ano seguinte, a Vingança, né? Ele foi indicado a 4 Oscars, melhor diretor, melhor fotógrafo Charlone, melhor roteirista Braulio Mantovani e melhor editor, montador Daniel Rezende. Quer dizer, foi assim, a história desse filme é uma história impressionante, né? Fernando brinca que a mãe diz que ele nasceu com bumbum para a lua, e é verdade, porque as coisas foram acontecendo, levou muita bordoada também, mas o que esse filme trouxe de alegria para ele, para a vida dele, para a trajetória dele, tem hora que eu acho que trouxe até demais, porque depois dele também virou assim, todo mundo espera um segundo Cidade de Deus, um filme com tamanho e impacto, né? E é complicado quando você faz um filme desse tamanho, que tem que é um acontecimento social dentro de um país, na história da arte e da vida social brasileira, porque o filme causou muita polêmica, muito debate, muita reflexão, né, sobre a questão da exclusão social e tal. Então, dito isso, eu só quero fazer um último comentário aqui, ainda com essa relação do rancor, revendo o filme hoje pela 5ª vez, e eu acho que isso é tão mínimo. Tem o depoimento do Ivanzinho, aí tem uma coisinha aqui, outra ali, mas eu acho que o filme passa uma generosidade imensa, todos os atores são muito agradecidos, até o Rubens Sabino, que é o neguinho, que foi preso, que teve esse problema, que nós podemos depois debater isso com o Cavi, a participação dele no filme, se ela é ficcional, se ela é documental, o que ela tem de invenção, de fabulação do próprio Sabino, em que ela é verdadeira ou não e tal, né? É uma questão de debate.
Mas eu só queria contar uma história para vocês da Geraldine Chaplin, que esteve conosco agora na Mostra de São Paulo. E depois do debate que nós tivemos com ela na Mostra, uma amiga minha, que viajou com a diretora do filme Dólares de Areia, contou para essa minha amiga, que é crítica de cinema, que a família Chaplin, Geraldine e os irmãos não estão ricos. Eu falei, como não estão ricos? O Chaplin deixou uma verdadeira fortuna. Eu assisti esse filme, O Preço da Fama, do Xavier Beauvoir, esse filme francês, sobre aqueles dois imigrantes que roubaram o corpo, o cadáver do Chaplin e pediram resgate à família, a Una O'Neill Chaplin e tal. E lá no filme se vê que a Una era dona de uma verdadeira fortuna e tal. E eu falei, mas como? Aí ela falou, não, o Chaplin deixou muitos filhos, a fortuna dele foi dividida entre 8, eu não sei quantos herdeiros, e os 8 filhos ele deixou só com a Una, né? Não sei os outros que ele teve fora desse casamento com a Una O'Neill. E que nessa divisão e tal, hoje eles vivem modestamente, assim, para os padrões do que foi Chaplin, do grande cineasta, músico, roteirista, músico, tem muita música do Chaplin que rende dinheiro até hoje, e empresário, porque Chaplin foi fundador da United, ele foi um grande empresário. E hoje os filhos vivem, né, modestamente. Isso tudo para dizer que acreditar que um filme como Cidade de Deus, com 200 atores, seria a solução financeira da vida de algum dos atores, é um conto da carochinha. Né? Uma carreira se faz com anos e anos de estrada, e muitos começam bem, às vezes até conseguem grandes salários na Globo, grandes papéis e tal, e depois, por casualidades da vida, tropeços e tal, morrem pobres. Quantos atores brasileiros morreram paupérrimos, né? Depois de ter feito muitos filmes, muitas novelas, muitas peças de teatro. Então, é um tema, né, muito difícil. Quem quer falar primeiro agora? Você ou falar? Estou curioso para falar sobre o que? Eu vou te fazer uma pergunta, então. Vamos lá, Como é que você recebeu o filme da dupla, Cavi e Vidigal, e como é que você vê esse tema do rancor? Se em algum momento você se incomodou com isso no filme? Não, bom, primeiro, evidentemente, eu adoro o filme, porque cada um desses garotos foi um ano de convívio muito próximo, né? Todo aquele processo que a gente viu ali, que o Gucci estava ensaiando, tem um pouquinho daquelas imagens lá, estava diariamente lá, mudei para o Rio de Janeiro e tal, então tinha, realmente sabia a história de cada um, o problema de cada um, fica meio com 200 filhos, assim, esse com o evento principal, fiquei mais próximo. Então, meu interesse quando eu nunca vi convidar para fazer o filme, falei, vamos fazer, era mais por eles, assim, para mostrar para todo mundo onde essas pessoas estavam. Eu acho que tem uma coisa muito bonita nesse filme, que é, enfim, tem um lado de mostrar, né, o Brasil, esse ano, né, esses 10 anos aí do Brasil, seu momento de glória. A glória não é tão gloriosa assim, no fundo. Mas tem um aspecto filosófico nesse filme que eu acho muito bacana também, que é a questão do destino, né? Aparentemente todos tiveram uma oportunidade igual. Alguns encaram a vida muito positivamente, e eu acho que esses que encaram a vida positivamente se dão melhor dos que são para baixo, que são... E olhando os que deram certo, é gozado porque eram os moleques mais positivos, assim, os moleques que estavam sempre sorrindo, que... Tem um exemplo muito claro que é o Darlan e o Douglas, né? Os dois fizeram Cidade dos Homens, os dois tiveram absolutamente as mesmas oportunidades. Trabalhei com eles há 8 anos, né? Depois a gente fez o longa. E o Douglas tem um cara que pensa e que ele está sempre... Ele é para cima. E o Darlan tem uma coisa para baixo, assim. Ele é meio deprimido, né? Uma depressão, e ele não consegue se resolver. É uma história de que as oportunidades existem, mas a gente que faz o próprio destino. Eu não me sinto assim, acusado e nem sinto que há nenhum rancor. Eu vejo uma coisa de vida mesmo. E eu acho muito legal olhar como cada um constrói a sua própria vida mesmo. Vamos abrir para o público falar?
Fernando, você se sente assim com o próprio filme? Porque tem problemas, assim, eu sei que já ouvi falar que vocês não têm os direitos na distribuição, chegaram a vender o filme, não fizeram essa fortuna que as pessoas acham que vocês fizeram com Cidade de Deus. Não, o filme não é meu. O filme é da Disney e na Europa é do Canal Plus. O filme volta pra mim em 1925. Você nem acha muito DVD, Blu-ray. Toda vez que me perguntam, não sou nem eu que tenho que decidir. Eu falo, não pode. Eu tô esperando quando voltar pra mim, daí eu vendo. E só falou isso pra mim depois que o filme tava pronto já. Oi? Você só falou isso pra mim depois que o filme já tava pronto. Que o filme não era... Ferrou. Isso. Eu cedi todas as imagens, mas eu não tinha direito. Eu não nem espalharam isso. Mas se o cara da Disney assistir esse filme e encanar, vocês estão ferrados, cara. Eu que tenho os direitos, eu não tenho os direitos. Vamos já contar que tem uma bandalheira aí. Mas eu não aguento advogado, isso não é outra coisa. Eles estão estragando muito o mundo. O mundo ficou muito mais chato por causa do advogado. Então temos sempre que passar por cima deles. Fernando, você foi bastante ousado. Se eu só fazer um pedido, eu queria que vocês se identificassem, cada um falasse o nome e eu... Queria dizer, você foi bastante ousado, né? Você coloca criança tomando tiro, criança atirando. Você teve problema com a justiça na época? Teve um probleminha só que a gente estava filmando numa área na Cidade Alta e umas mães reclamaram que os filhos estavam segurando arma. Evidentemente arma falsa, assim. Mas aí uma mãe especificamente fez uma denúncia pro Ciro Dalan, que é chama o juiz de menores, né, do juizado de menores do Rio de Janeiro. E aí ele resolveu que não podia filmar, mandou interromper a filmagem. E não tinha dinheiro, o filme foi feito muito sem dinheiro. A gente não podia parar o filme para resolver a questão burocrática. Então essas coisas a gente nunca contou, vamos contar agora. O jeito que a gente resolveu, você está filmando a Cidade Alta, que era uma região que tinha feito um acordo com o pessoal do tráfico que a gente poderia filmar lá, porque era um lugar controlado. Então no dia seguinte que a gente tinha que parar, no dia que tinha parado, a gente pediu para os caras fecharem a entrada da favela lá e não deixar o fiscal do juizado entrar, e os caras não entraram. Aí no segundo dia eles desistiram e não foram mais chatear a gente. Você podia falar com relação ao Rubens Sabino, essa coisa do que é ficção e o que é documental lá. Então, na verdade, esse filme a gente passou por uma situação engraçada, porque a gente estava lidando com atores, né? É um documentário, mas lida com atores, né? Normalmente documentário são pessoas comuns, né? E eles, por exemplo, são atores, então eles sabiam onde o filme ia passar, sabiam quem ia ver o filme. Inclusive eles cobraram um cachê da gente para dar entrevista. E ao mesmo tempo, quando a gente entrevistava eles, a gente percebia que nem tudo que eles falavam era verdade. Porque eles sabiam que alguém ia ver e aquilo ia gerar alguma consequência. Então, alguns escondiam problemas, não queriam falar que estavam ferrados, queriam falar que estavam bem, outros... E eu e o Luciano tivemos um dilema, assim, no meio do filme, assim, falei, caramba, esse filme tá muito chapa branca, tá todo mundo feliz, bem, a vida é maravilhosa pra todo mundo. E a gente não sabia o que fazer, porque a gente não podia também obrigar os caras a falarem o que a gente queria que eles falassem, que a gente conhecia eles pessoalmente. O Luciano faz parte do grupo Nós do Morro, ele é amigo pessoal de cada ator desse. Eu conhecia também que eu produzo os filmes do Nós do Morro, então a gente sabia que muitos estavam atuando. E aí a gente chegou num momento que a gente achou que, cara, vamos deixar eles falarem da vida deles como eles querem falar. Então algumas partes que você vê aqui são ficções. E o Rubens Sabino, talvez tudo que você veja aqui é ficção, é o que ele quis mostrar pra gente. E a gente resolveu aceitar. A história do amendoim, ele nunca vendeu amendoim. Não. Aquele amendoim no final ali, primeiro ele queria se mostrar como um músico. Ele queria que inclusive ele encontrou aquele cara na rua um dia antes, falou assim, Cavi, eu consegui um estúdio, você não vai precisar gastar dinheiro, não se preocupa, o cara vai ceder a casa dele, a gente vai gravar a minha música lá, vamos lá gravar. Aí eu falei, vamos embora. E aí ele queria se mostrar como músico, não queria se mostrar como um morador de rua, um cara envolvido com drogas, e a gente foi. A gente começou a acreditar que o corpo dele, né, acho que falava também, não só que ele falava, assim, eu acho que você via ele ali,
Eu acho que o filme todo é um pouco isso, né? Você vê um cara, o Renato sem dente, você vê o outro meio gordo. Às vezes você não precisa falar para você ver o que está acontecendo. E aí a gente foi seguindo o Rubinho. E aí ele resolveu falar assim, ó, quero que você me grave comprando amendoim na Central do Brasil. Eu falei, vambora. E a gente gravou. E aí a gente pagou ele, né, a diária dele, que era R$300 por dia de filmagem que a gente tinha combinado. A gente não tinha muito dinheiro. E aí, aí depois ele criou vários problemas com a gente, ele queria mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Acabou que a gente rompeu com ele, a gente teve um problema sério com ele, e a gente só gravou um dia, e ele foi o protagonista. Imagina se ele tivesse filmado mais... Por exemplo, alguns atores a gente filmou 5 dias, mas foi o que a gente conseguiu filmar naquele dia ali, antes dele criar vários problemas, que ele já está acostumado a criar com vários diretores, com o Fernando também. Mas o Rubinho é um cara extremamente inteligente, um cara que, apesar de morar na rua, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele lê os jornais, ele é super politizado. E se ele, não sei, eu fico pensando que ele poderia ter sido um outro Seu Jorge também, se ele tivesse canalizado para um lado positivo esse talento todo que ele tem, né? E a gente vê ele aí, de vez em quando, nas televisões aí, sempre envolvido com problema, é uma pena, assim. Mas é um grande personagem, né? Pro nosso filme, eu acho que ele tem traz muita força, assim, né? Também fico, assim, às vezes sem jeito de falar personagem, né? Porque é a vida deles, né? Mas nesse filme ele é muito personagem também, né? Eu não sei, é difícil. Se ele criou um roteirinho, ele criou na cabeça dele. Uma coisa muito engraçada que rolou também, que assim, eu fiz um teaser de cada ator pra divulgar o filme, assim, no início do processo. E eu não fiz do Rubinho porque ele tinha criado problema com a gente. E aí passou 6 meses, apareceu um teaser do Rubinho no YouTube, ele gravando, cantando, e ele viu na internet que não tinha o teaser dele, ele produziu um próprio teaser, ele chamou alguém para filmar ele criou a mesma fonte, ele fez, olha que cabeça, ele criou o teaser, ele falou, por que os outros têm teaser e eu não tenho? E ele fez o teaser dele. Você vê que louco, assim, né, um morador de rua, cheio de problemas financeiros, e ele é muito interessante isso, né? Muito... Então, só fazer uma parte aí, que o Rubinho, para mim, é uma questão muito séria, assim. De todo o elenco, conforme o Douglas e o Darlan, que a gente ficou fazendo a série na Globo Televisão, agora que eu fiquei mais próximo, que eu fiquei mais envolvido e que mais me frustra, e que, assim, na sua pergunta de você tem alguma angústia, eu tenho uma angústia com o Rubinho, assim. Depois do filme, ele não tinha para onde ir, trouxe para São Paulo, ele trabalhou um tempo na O2, não deu certo, aí foi para uma produtora de um amigo, não deu certo, foi para uma terceira produtora, não deu certo, aí mandou o cara parar para fazer um tratamento, porque ele estava cheirando muito, fugiu, voltou, enfim, passei uns 6, 7 anos administrando assim, aí uma hora eu simplesmente abri mão do Rubinho. Agora eu olhando aqui, agora eu estava assistindo o filme, e putz, dá vontade de ligar pro Rubinho e tentar de novo. Ele não é que ele é inteligente, esse moleque é gênio, ele é gênio. Ele de fato mora na rua, e você vê que ele é articulado, né? Ele fala dos lábios, Israel, o problema do Oriente Médio, ele sabe tudo. Ele faz uns textos, às vezes ele mandava uns e-mails com os textos. O cara escreve, não erra ortografia, não erra concordância, não erra, e é muito articulado. Ele tem um pensamento que é muito... É um pouco que nem no filme aqui, ele vê o quadro geral, sabe? Ele entende, ele sabe exatamente quem ele é, onde ele está, ele entende o mundo, aquele papo que ele fala aqui, né? Vocês estão aqui, isso aqui é uma representação, né? Vocês não estão nos ajudando, vocês estão... Ele tem esse lado, entende a psicologia humana, ele entende o lugar dele no mundo, é um cara que é um super músico, tem ritmo, tem versos incríveis. Isso é uma pena que não dá pra... Então eu fico sempre que eu vejo ele, às vezes, enfim, aparece na porta da produtora e tal, eu fico sempre com esse... Porque eu sei que esse cara, se alguém conseguisse pilotar, é gênio, é gênio. Dá pau no Seu Jorge, longe, mas é incontrolável. Eu fico muito angustiado com a situação dele. Olha, tem 3 pessoas inscritas, é ela, depois você e depois o Hamilton Pinheiro ali. Então você se identifique, por favor. Meu nome é Krishna, eu sou advogada. O negócio do autismo era brincadeira.
O que me chamou a atenção muito nesse filme não foi, obviamente, nada como advogado. Eu sou muito interessada em psicanálise, já fiz cursos e faço análise há muito tempo. Talvez uma sugestão aí para a questão do menino que vocês estavam falando sobre isso, que seja uma análise, né? Fazer uma terapia e tal. Mas tem várias questões no filme. O menino que está pendente fala, eu quero ser ator, eu adorei ser ator. Legal, né? Não quero ser eu, né? É muito bom não ser você, né? É muito bom você. Isso é incrível. E uma série de outras questões, esse menino mesmo, que é um menino de rua, que não teve pai, então é uma situação muito psicanalítico, assim, né? Para chegar também ali de paralelos de análise de por que a coisa vai para um lado ou vai para o outro. Óbvio que tem sorte também, tem a questão de educação também, né? Eu estou só comentando, assim, coisas que eu achei muito interessantes do filme, né? Às vezes a gente pensa, a gente que trabalha na área realmente não pensa que fazer um filme vai te levar ao estrelar, ter a riqueza, a fama, não. A gente sabe que é bem menos glamour que isso, né? Mas você vê que 10 anos depois, como é que é, né, a cabeça dessas pessoas que são de outro mundo e que não tiveram educação, né? Que eu acho que é um ponto também muito importante desses 10 anos depois. Né? A oportunidade às vezes aparece na sua frente, mas você não consegue aproveitar, porque você tem uma limitação, muitas vezes, por conta de formação mesmo, de escola. No caso desse menino, é uma exceção. Tá? Então, muito bacana, parabéns, eu adorei esse. Então, quem gostou, divulga o filme, porque sabe como é que é esse esquema de cinema, né? O filme já não está indo tão bem no cinema, assim, já nessa primeira semana. Lançaram, sei lá, 10 filmes, 5 filmes brasileiros, e que se não vier público, já ele já sai de cartaz, infelizmente, vai ficar 2 semanas. Então quem puder ajudar, divulgar, falar pro amigo, vir ver. Aqui em São Paulo, por exemplo, só está nessa sala, assim, a gente está tentando aí batalhar outras salas e tal, mas pra gente é importante que as pessoas venham assistir o filme, pro filme poder passar mais, assim, pra ser um pouco mais visto. A gente demorou tanto tempo pra fazer, né, que dá vontade de querer. Fala do SEG Sapiência, o pessoal de lá vai adorar, fazer esse paralelo. Legal. Canalha, Mas o que você fala foi o que a gente notou muito durante o filme. A gente percebeu que, principalmente, quem tinha estrutura familiar, quem fazia parte de um grupo de teatro como nós do Morro, conseguiu se beneficiar mais da oportunidade que o filme deu para ele, sabe? Quem não tinha estrutura familiar, quem não tinha um pai, uma mãe, quem não tinha um professor, foram a maioria que se deu mal, assim, sabe? Que não conseguiu lidar com aquela situação e aproveitar as oportunidades e perceber que ser ator é muito mais do que fazer só um filme, né? Você tem que estudar, como qualquer profissão, assim. Então, essa sua questão que você levantou, realmente a gente percebeu muito isso, assim, entrevistando os garotos, assim, fazendo filme. Por outro lado, o Douglas não tinha uma estrutura familiar sólida, a mãe dele era bem doidinha. E o seu Jorge morou na rua quanto? Tem 12 anos, exceções. né? Por exemplo, o Jeff Chander, que foi o garoto que sumiu, na verdade a gente sabe que ele está morto, mas como a mãe dele acredita que ele não está, então a gente não podia falar isso no filme, que ele estava morto. Se a mãe dele acha que ele está vivo, então a gente tem que botar o que ela acha, assim. Ele tinha toda a estrutura, a mãe dele estudou com ele no colégio, junto com ele para ele estudar até o final. O pai dele é compositor do Império Serrano, na casa dele tem piscina ali, no Madureira. Ele tinha tudo para ir bem e aí ele foi pro mal, assim, né? Se envolveu com tráfico, assim. Então também não tem regra também, sabe? Acontece. Mesmo com estrutura também você pode ir pro caminho errado e aconteceu. Tem todos os casos ali no filme, assim, da exceção, da estrutura, da não estrutura. Você vê que a vida é muito mais complexa, assim, não tem 1 mais 1 é 2, entendeu? Deixa eu só falar antes de você, Fernando, deixa eu só fazer um comentário sobre essa história do Jeff Chander Suplino. Até o nome dele é exótico, né? Eu não sei se vocês se lembram, ele é o alicate do trio Ternura, né? E ele tem uma visão lá no matagal, lá naquele pântano, naquele lugar, e ele diz, eu vou voltar para a igreja. E desce da árvore e sai caminhando, a polícia, os policiais chegam,
o garoto de trás que vem com a pastinha, que é um trabalhador, se apavora, foge, o garoto é morto e ele passa incólume no cinema. E no filme, o contraste, esse paralelo que o filme faz é incrível, é o que morre e que tem a história trágica. É o contrário, né? No filme ele é bandido e vira Escapa. do bem. Na Pois vida ele é do bem e vira o bandido. Você vê que, como a mãe dele fala, assim, a ficção virou realidade. Assim. Exatamente. Muito doido isso, né? E a gente percebeu isso e o André, muito Montou inteligentemente, muito incrível, conseguiu criar esse contraste aí, né? na montagem. Né? Coincidência trágica assim, na vida. Né? Eu sou o Beto Bessano. Cavi, eu queria te perguntar o seguinte, é uma pergunta para você e uma para o Fernando. O filme tem essa opção de entrevistar a molecada que estava começando ali e não entrevistar os diretores, entrevistou a Alice e o seu Jorge, que depois viraram celebridades internacionais, e também não entrevista os atores que já tinham uma carreira, como o Matheus Nascergalli, o Kiko Marques. Então eu queria saber se também foi opção tua de não entrevistar, tu e do Luciano, de não entrevistar esses atores que já tinham uma carreira, uma grande bagagem na época. E para o Fernando o seguinte, eu imagino que assistindo o filme te dá vontade de ter participado. Você já mostrou que você tem várias histórias super divertidas que seria legal se você tivesse contado, por exemplo. Eu queria saber qual a tua opinião sobre essa opção deles e se você gostaria de ter participado também. Eu respondo primeiro. Eu acho que não. Esse é um filme do elenco. O que a gente quer ver são justamente... Eu apareço muito, eu falo muito em jornal e tal. Não precisa. Eu acho que isso realmente... Eu ia estragar se eu entrasse nesse filme aí. Não sei o que a viagem. Na verdade, a gente filmou 200